solo? Nós vamos descobrir isso nessa aula. No livro didático de vocês, o conteúdo começa na página 5 e vai até a página 7. Então, vamos lá. O que será que é feito o solo? E o que será que é esse solo? O solo, gente, é o chão que a gente pisa, por exemplo, né? É a camada mais superficial da crosta terrestre, né? Então, lembramos que a crosta terrestre é a camada mais externa do nosso planeta, certo? A gente tinha no interior núcleo, intermediário manto e depois a crosta terrestre. Na parte mais de fora, a parte mais superficial da crosta terrestre, nós vamos encontrar o solo. E é aqui no solo que nós plantamos, que nós encontramos seres vivos como as minhocas, que nós caminhamos e também que nós construímos as nossas casas, não é? Mas será que esse solo ele é sempre igual ou será que ele muda um pouquinho? Você já foi em algum lugar que você olhou a mudança de coloração da terra? Uma terra mais amarelada, uma terra mais escura, terra vermelha, não é? Então, ela não é sempre a mesma. Ela pode mudar a sua composição, ou seja, os seus componentes. Também pode mudar a sua textura, que é em relação às partículas que vão compor o solo, e também a sua coloração, que é isso que a gente consegue ver, né? A mudança de coloração do solo. Então, os componentes do solo são partículas de rocha, que nada mais são do que pedacinhos bem pequenininhos de rochas que já foram grandes e sofreram desgaste, né? Então, esses pedacinhos se desprenderam de uma rocha maior por ação da água, do vento, variação de temperatura, né? Mais quente, mais frio, e até mesmo por interferência de seres vivos. E também essas partículas podem ter diferentes tamanhos, podem ter partículas maiores e partículas menores. Outro componente do solo é a matéria orgânica, que é formada pelos restos de seres vivos. Por exemplo, restos de folhas e de frutos que caem nas árvores. Quando elas caem, elas ficam ali no chão. E ali no chão elas vão sofrer o que a gente chama de decomposição, ou seja, elas vão apodrecer. E com isso elas vão devolver os nutrientes ao solo, os nutrientes que elas tinham, né? As folhas e os frutos. E devolvendo esses nutrientes ao solo, outros animais, como por exemplo as minhocas e outras plantas, poderão absorver e reutilizar esses nutrientes. Então, a decomposição é muito importante para o solo. Os outros componentes do solo são água e ar, que estão ali no nosso solo. A água pode estar em pequena ou em grande quantidade. Se ela estiver numa quantidade menor, nós vamos ter um solo mais seco. Mas se ela estiver em maior quantidade, vai possibilitar o desenvolvimento de vários seres vivos, né? Por exemplo, animais que vivem ali no solo, como as minhocas, e várias espécies de planta. As águas que chegam ao nosso solo por vários meios, por exemplo, pela chuva, vão passar pelas partículas de rocha, que são um dos integrantes do solo, lembra? E é absorvido pela matéria orgânica que vai manter esse solo úmido. Então, o que acontece? A água passa entre as partículas de rocha. Vai ser absorvida pela matéria orgânica e vai manter esse solo úmido, ou seja, mais molhadinho, tá? O ar também está no solo e ele vai ficar também entre essas partículas de rocha que estão presentes no nosso solo. E também ali junto com o material orgânico, é claro. E essas quantidades de ar que estão presentes no solo facilitam a passagem dos seres vivos por dentro do solo, como, por exemplo, as raízes das plantas e também as galerias, ou seja, os túneis formados pelas minhocas. Agora que a gente já sabe o que tem no solo, nós precisamos descobrir de onde vem o solo, não é mesmo? Eu já falei com vocês das partículas, da matéria orgânica, da água e do ar. E agora nós vamos ver de onde vem tudo isso, né? A gente já falou sobre as partículas de rocha. E elas são aí, gente, o principal componente do nosso solo. Então, nós sabemos também que são partículas de rocha. Então, são pedacinhos de rocha que são retirados de uma rocha maior e vão ser levados para outros lugares. Levados por quem? Pela água ou pelos ventos, para formar o solo, não é? E esses pedacinhos vão se espalhar pelo ambiente e vão se misturar
com micro-organismos, ou seja, seres bem pequenininhos, microscópicos, com matéria orgânica, que pode ser restos de seres vivos, a água e também o ar. Ou seja, tudo começa com a quebra, a fragmentação daquela rocha maior. Quanto mais partículas de rocha ficarem ali se acumulando, mais seres vivos e também mais matéria orgânica vai ter no solo, não é? E isso tudo, gente, leva milhares de anos para ocorrer. Não vai ocorrer em 1 ano ou em 2 anos, né? Isso faz parte do desenvolvimento do nosso planeta. Leva muito, muito tempo. E para iniciar esse processo, a rocha precisa ser desgastada, né? Na sua parte de cima. Como assim na parte de cima? Tem a parte mais de cima da rocha, aqui vai ocorrer o desgaste. Por quê? Porque é nessa parte de cima que vai ter aí uma mudança de temperatura. Uma hora tá quente, uma hora tá frio. Vai sofrer com ventos fortes, com água, com seres vivos, né? E com o passar do tempo, esse desgaste da parte mais superficial dessas rochas vai estar todo desgastado. E daí ela vai começar a quebrar os pedacinhos de dentro daquela rocha, já que a parte de fora toda já foi perdida, não é? Então, com isso a gente também pode entender que quanto mais profundo é o solo, mais antigo ele é. Quanto mais superficial, ou seja, quanto mais para cima é o solo, mais jovem ele é. Porque o solo que está mais profundo é aquele que foi retirado da parte mais superficial da rocha. E agora esse solo mais novo é da parte mais de dentro de uma rocha, é um processo mais jovem, não é? E agora que nós já descobrimos como se forma o solo, vamos resolver as atividades. Vamos às atividades, pessoal? No livro didático de vocês, na página número 10, nós vamos fazer as atividades do lápis na mão, iniciando pela atividade número 1. Leia o gráfico ao lado que representa as quantidades de cada componente de uma amostra de solo. Depois, responda as questões. Então, aqui está o gráfico em formato de pizza. Vamos analisar o gráfico. Nós temos os 4 componentes que formam o solo. Nós temos partículas de rochas em vermelho, em marrom nós temos matéria orgânica, em verde, nós temos ar e em azul, nós temos a água. Letra A. Qual componente do solo há em maior quantidade nessa amostra? Pois bem, nós temos uma quantidadezinha menor aqui de matéria orgânica, uma quantidade boa de ar, uma quantidade boa de água. Agora, observem aqui quanto nós temos de partículas de rocha. É mais do que nós temos dos outros componentes, não é? Então, ela é a resposta da letra A. O componente que nós temos em maior quantidade nessa amostra de solo são as partículas de rocha. E na grande maioria das amostras de solo, sempre será aí partículas de rochas em maior quantidade. Letra B. Considerando que a amostra contém uma quantidade razoável de água, pode-se afirmar que é um solo com alta permeabilidade? Justifique sua resposta. Vamos falar um pouquinho, então, do que é a permeabilidade. A permeabilidade, gente, é a capacidade que a água tem de passar entre as partículas de rocha e matéria orgânica. Então, quanto mais ela consegue passar por essas partículas, mais permeável é o solo. Agora, se ela fica retida nessas partículas de rocha e matéria orgânica, quer dizer que o solo é menos permeável. Então, observem aqui, ó, nós temos uma quantidade boa de água nesse solo. Quer dizer o quê? Que aqui nós não temos uma alta permeabilidade do solo, porque se tivesse, a água passaria com facilidade e não ficaria retida entre as partículas. E aqui, quando nós temos uma quantidade boa de água, quer dizer que a água, sim, ficou retida entre as partículas de rocha e matéria orgânica. Tudo bem? Agora, vamos fazer a atividade número 2. Ela está na página 11. O solo origina-se das rochas, que vão se desgastando aos poucos com a ação da água, do vento, dos seres vivos e do calor do sol. Com o tempo, a camada do solo vai ficando cada vez mais profunda. Na aula de ciências, Bia precisou desenhar o processo de formação do solo, mas ela não sabia a ordem em que ele acontece. Ajude-a a colocar as etapas do processo de formação do solo na ordem correta, numerando-as de 1 a 4. Então, vamos lá. Nós vamos colocar o número 1 no processo mais antigo e o número 4 no processo mais atual.
Nós já vimos em aula que para iniciar o processo de formação do solo, nós precisamos de rocha, uma rocha inteira, para que ela comece a se fragmentar e então comece a dar origem às partículas de solo. Então, das 4 colunas de solo que nós temos aqui, ó, essa terceira coluna é que tem somente rocha. Então, nela, nós vamos colocar o número 1. Agora, depois que ela começou a fragmentar essa parte mais superficial, ela começou a formar o solo. Claro que a quantidade de solo que está aqui em cima ainda vai ser menorzinha, porque ela começou a se fragmentar agora, não é? Então, observem as outras figuras. Aqui, nessa que está ao lado, nós temos uma grande quantidade de rocha ainda e uma porção pequena de solo. Por quê? Porque essa parte aqui de cima da rocha começou a se fragmentar. Então, nesta coluna, nós vamos colocar o número 2. Agora, dando continuidade a essa formação de solo, a rocha tem que diminuir um pouquinho mais, porque ela fragmentou mais, formando o solo. E aqui em cima, nós vamos começar a ter as plantas, que darão origem à matéria orgânica. Então, nós ainda temos rocha, aumentou a quantidade de solo, e aqui em cima nós temos seres vivos que darão origem à matéria orgânica. Então, na última coluna, nós colocaremos o número 3. Agora, na primeira coluna, nós temos uma quantidade menor de rocha, porque tudo que está aqui para cima já se fragmentou para formar o solo, não é? Lá em cima nós temos arbustos e árvores, né? Os seres vivos que vão dar origem à matéria orgânica. Então, aqui nós vamos colocar o número 4, que seria o mais atual. Lembrando que todo esse processo demora aí milhares de anos para acontecer, porque são os processos de formação do planeta Terra. Agora, nós vamos para a atividade número 3, ainda na página 11. Vamos lá. O excesso de áreas asfaltadas e pavimentadas em uma cidade pode causar alagamentos, como nós vemos aqui nessa figura. Observe a imagem ao lado e explique por que isso acontece. Aqui nós temos uma rua com asfalto, né? Asfalto e pavimento. Vamos fazer uma comparação com o solo. O solo permite a passagem da água pelas suas partículas, não é verdade? E aí vai ter permeabilidade maior ou menor. A água passa com maior facilidade ou ela vai ficar retida. E será que o asfalto tem essa mesma permeabilidade? Não, né? Então, o que acontece? A água não consegue passar pelo asfalto, porque ele não tem permeabilidade. E, além disso, nós temos mais um fator agravante. Essas ruas, elas têm bueiro. O bueiro serve, sim, para escoar essa água. Mas, infelizmente, o descarte incorreto do lixo faz com que esse entupa os bueiros aqui, né? Ou seja, o lixo fecha a passagem do bueiro e, com isso, a água não consegue sair. Então, ela não consegue passar nem pelo asfalto e nem pelo bueiro, em alguns casos, quando tem o lixo entupindo, né? Então, como a água não consegue passar pelo asfalto e se infiltrar no solo, ela se acumula na superfície, causando os alagamentos, porque o asfalto não tem permeabilidade. Isso também pode ocorrer porque os bueiros estão entupidos por lixo, descartados de forma errada, e com isso a água não tem por onde escoar e contribui para os alagamentos. Tudo bem? Vamos lá. Agora nós vamos para o livro de atividades. Lá no capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 1. O solo encontra-se na crosta terrestre e serve de base para a vida. Nele, podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Observe a estrutura do solo na ilustração a seguir e escreva o nome de alguns dos seus componentes. Depois, pinte cada um deles de uma cor diferente. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho aqui para nós está mostrando uma plantinha. Essa planta é um ser vivo. O ser vivo dará origem à matéria orgânica. Então, vamos lá. Desse lado aqui, ó, nós temos bolhas de ar, né? Bolhas de ar. Aqui nós temos alguma coisa e aqui passando pelo meio nós teremos outra coisa. Nós já vamos ver o que é. Atenção! Os componentes que você deve indicar são partícula de rocha, água e matéria orgânica.
Matéria orgânica nós já colocamos na primeira. Então, aqui, um é partícula de rocha e o outro é água. Vamos lá. Nesse primeiro quadrinho, mostra alguma coisa que está passando entre essas partículas. Quem que passa entre as partículas? É a água. Então, a água se desloca aqui entre as partículas. E aqui embaixo, então, nós vamos ter as partículas de rocha que estão compondo o solo. Agora, você pode pintar todos os componentes do solo com a cor que você quiser. Tudo bem? Ainda no livro de atividades, do capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 2. Quando sofre decomposição, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, os quais podem ser utilizados pelas plantas e por animais. De que é formada a matéria orgânica? A gente acabou de ver na atividade anterior que, para ter matéria orgânica, nós precisamos ter seres vivos. Então, a matéria orgânica é formada a partir de restos de seres vivos, né? Fezes, urina de alguns animais, folhas e frutos que ficaram ali no solo, sofreram decomposição e foram apodrecidos, e também restos de animais mortos que vão devolver os nutrientes para o solo para que outros seres possam reutilizar esses nutrientes.